Olá, todos e todas. O meu nome é Carmen Vieira Matias, eu sou professora da UFSM, que é a Universidade Federal de Santa Maria. Sou doutora em Geometria Diferencial pela URGS, mas atualmente eu dedico meu tempo e meus esforços para pesquisas e projetos na área de ensino de matemática. Eu coordeno a Olimpíada Brasileira de Matemática na região de Santa Maria desde o ano 2000 e faço parte da Comissão Nacional da Olimpíada da SBN. Bom, eu não tenho muita experiência em treinamentos olímpicos, mas o que eu venho fazer agora aqui é mostrar um pouco das coisas que eu tenho trabalhado por aqui em cursos de formação de professores e principalmente em coisas que eu tenho trabalhado com alunos que participam de Olimpíadas, certo? Bom, então eu vou começar a minha apresentação, que vai falar um pouquinho sobre variações geométricas. É sobre isso que a gente vai conversar nessa palestra que eu venho fazer, né? Para esse pró-olímpico, então, de 2021. Bom, as ideias que eu vou apresentar nessa conversa, elas não saíram, obviamente, da minha cabeça, né? Elas saíram de alguns artigos que eu venho estudando, entre eles esse artigo de 2000, do ano de 2000, que é dos autores Abram Arkavi e Nurit Hadas. Né? Esse artigo em especial, ele fala de algumas situações que a gente pode trabalhar com tecnologias e mostrar para os alunos que o apelo visual é importante, mas as demonstrações também o são. Né? Além disso, tem esse artigo do Vitor Giraldo, que saiu numa revista do professor de matemática, número 79, se eu não me engano. Tá? Esse artigo também ele trabalha um pouquinho sobre geometria e funções, e a ideia é trabalhar com gráficos dinâmicos. Tudo que ele mostra aqui são possibilidades para se trabalhar com gráficos dinâmicos. Também eu tirei algumas questões de provas das Olimpíadas, da UBMEP e também da UBMEP na escola, tá? Bom, mas sobre o que a gente vai falar então? Sobre a possibilidade da gente explorar a relação de dependência entre grandezas geométricas. O que significa isso? Significa olhar uma função como uma relação de dependência entre objetos geométricos, tá? Além disso, a gente pode conhecer outras formas de explorar o conceito de função com os nossos alunos. E nesse sentido, eu coloco o seguinte: eu trabalho muito com tecnologias educacionais e eu observo que ao trabalhar esse tipo de problema com os alunos, eu percebo que eles têm surpresa, se sentem surpresos com alguns resultados que são apresentados e que esses resultados eles se mostram contraditórios com aquilo que eles tinham intuído, ou seja, eles previam uma coisa, a intuição dizia uma coisa e na hora de mostrar a coisa ficava diferente, na hora de mostrar no computador, né? E isso fazia com que os alunos precisassem provar que aquilo que estava sendo mostrado no computador era realmente verdade. Ou seja, exigia dos alunos uma resposta formal do porquê que aquela situação estava ocorrendo. E para mim isso é fazer matemática, é buscar respostas porque a nossa intuição mostra ou para coisas que a nossa intuição não consegue ver, né? Então isso para mim é o fazer matemática. Além disso, né, a gente pode também explorar alguns problemas de otimização que são aqueles clássicos que a gente vem trabalhando sempre. Tá? Então, a primeira atividade, essa atividade está no artigo do Vitor Giraldo, né? E ela trata de investigar a variação da área de um retângulo quando um dos seus lados é mantido fixo e o segundo lado varia. Como seria essa ideia? Então, eu tenho um retângulo, tá? Eu vou mostrar aqui usando um aplicativo computacional para ficar um pouquinho mais simples da gente enxergar essa ideia, né? Eu tenho um retângulo, eu deixo um lado deles fixos, um lado do retângulo fixo, no caso seria o lado DB, e o outro lado vai variar.
E aí eu quero verificar qual é o comportamento da área enquanto esse lado varia. Bom, nesse caso é algo muito simples que está acontecendo, né? A gente consegue perceber que se eu tenho um retângulo, né, a área desse retângulo é dado por base vezes altura, certo? Só que no nosso caso, a base vai ser exatamente aquele elemento que está variando, que é x. Então, a área do retângulo é dado por uma função linear b vezes x, né? E isso a gente pode verificar no momento que a gente tem o GeoGebra aqui, né? E eu sou uma usuária muito afinco. Aqui nesse caso eu estou mudando o A e o B, né? Eu posso mudar os valores de A e os valores de B, né? E movimentando o ponto X aqui, então eu tenho aquele movimento daquele ponto P, que vai me dar exatamente o gráfico da função que descreve o comportamento da variação da área quando esse lado AX aqui está variando, certo? Que é exatamente essa função bx aqui que a gente tem. Tá ok? Bom, continuando então, vamos para a segunda atividade, que eu chamei como sendo mais do mesmo, né? Só que aqui eu tenho a mesma atividade anterior, né? Só que ao invés de eu investigar como a área do retângulo varia, eu vou pegar a área de um triângulo retângulo de base AB, né? E eu vou fazer a área do triângulo retângulo variar em função do lado AX, né? Então tá aqui a mesma ideia. Eu vou variar aqui agora. E aí eu quero saber qual é o comportamento, ou seja, qual é a variação desta área desse triângulo retângulo verde quando esse lado BX ou lado AX, como queira, varia. Tá? Também é outra atividade que está lá no artigo do Vitor na RPM. Bom, então a ideia aqui é exatamente a mesma, né? Eu tenho um triângulo retângulo, eu vou dizer que a base dele é a altura é B, mas no caso aqui eu tenho um outro triângulo retângulo de base X e a altura dx, né? Bom, o que a gente consegue perceber aqui? Nesse caso, eu tenho triângulos semelhantes, né? O triângulo ACB, ele é semelhante ao triângulo XDB, certo? Bom, como eu tenho triângulos semelhantes, eu sei que a razão entre as áreas de figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Nesse caso, a razão de semelhança aqui pode ser x, o lado BX está para o lado AB. Então, essa vai ser a razão de semelhança. E isso varia conforme a variação, tem essa ideia de proporção de razão aqui, né? Bom, então, fazendo as continhas, eu tenho que a área é dada, então, por essa função aqui. Observe que agora eu já não tenho mais uma função linear, mas eu tenho uma função quadrática, né? Então, a gente pode observar por aquela o mesmo aplicativozinho aqui, vou colocar ele aqui de novo, janela de visualização 2, que no momento que eu faço o lado AX variar, eu tenho esta função aqui. E a cara dessa função, na verdade, é essa cara aqui. Nesse caso aqui, B é igual a 3 e A é igual a 2, e essa função aqui é 3x ao quadrado sobre 4, tá? E é uma função quadrática, então, que tem essa carinha aqui, certo? Bom, então essa seria a segunda atividade, que é uma variação da primeira atividade. Bom, essa atividade 3, eu coloquei ela aqui porque é uma atividade assim que a gente sempre trabalha em sala, né? Principalmente com o 9º ano ou o 1º ano do ensino médio. Dentre todos os retângulos com perímetro P fixo, eu quero determinar aquele que tem a maior área. Bom, essa é uma clássica, como eu já falei, né? Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Vamos supor que esse triângulo retângulo tenha lados x e y,
certo? Bom, então a área, o perímetro é dado pela soma dos lados, então vai ser 2 vezes x mais 2 vezes y. Quem é que vai ser essa área aqui? Bom, isolei o y, né? Por quê? Porque eu sei que a área é a base vezes a altura, então é x vezes y, que agora substituindo o y aqui, eu tenho essa função. Bom, a gente sabe, né, de sempre, que essa função é uma função quadrática, né? Vai ser o gráfico, é uma parábola com concavidade voltada para baixo, né? E nesse caso, o que a gente queria investigar mesmo, né, era determinar entre todos os retângulos com perímetro fixo aquele que tem maior área. Então, se eu modificar a área, né, vai ser o que eu vou fazer aqui, deixa eu só colocar aqui, opa, quero determinar a área aqui. O perímetro é sempre o mesmo, tá? Se a gente pegar aqui, o perímetro é sempre 14 nesse caso, tá? Sempre eu vou modificar e a área vai ser essa aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da fonte para ficar melhor de enxergar, tá? Então, observem que a área vai modificar e o perímetro vai ser sempre o mesmo, né? Então, aqui se eu modificar, ó, o perímetro é sempre igual e a área está modificando. Eu quero saber entre todos os retângulos qual é o que tem a maior área. Então, bom, se a gente pegar aquela função que eu determinei lá, a gente vai perceber que o retângulo que tem a maior área é o quadrado, né? Bom, e aí a gente é só estudar essa função aqui e a gente percebe isso, determina o x do vértice e aí encontra direitinho o valor máximo aqui, certo? Bom, essa seria aquela atividade bem clássica. E aí, pensando nessa atividade bem clássica, aquele artigo do Archive que eu falei, ele traz então essa atividade. Dado um triângulo isósceles de lado L, qual é a função que descreve o comportamento da área quando o lado varia? Nesse caso não tem perímetro fixo nem nada, mas é a mesma ideia daquela primeira atividade do retângulo, né? Eu tenho um triângulo isósceles, né? Então eu quero movimentar um dos lados, ou a base nesse caso, né? E eu quero verificar o que vai acontecer com a área dele, tá? Eu estou ajeitando aqui o GeoGebra para a gente mostrar direitinho. Então, nesse caso aqui, deixa eu puxar ele para cá. Nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem um triângulo isósceles, né? E eu vou variar esse lado AB. No caso aqui vai ser o lado AB, eu só vou renomear aqui para C, só para ficar de acordo, né? E aqui vai ser renomear, vai ser o B, tá? Então, eu vou movimentar o lado AC aqui, tá? Que é esse A aqui. Então, no momento que eu movimento o lado AC, eu observo que a área varia, né? Então, eu quero saber que função é aquela lá que eu estou descrevendo lá, ó. Tá? Quando eu mostro isso para os alunos, em geral, os alunos, primeira coisa que eles imaginam e que eles dizem, prof, isso é uma função quadrática, né? Bom, será que de fato é uma função quadrática? Como que a gente consegue mostrar para os alunos a cara dessa função? Aí eu digo para o aluno, não é quadrática. É sim, então prova que é. E aí que a gente começa a perceber o lado matemático da coisa, que é onde a gurizada quer realmente mostrar o que acontece. Outra coisa que a gente pode explorar aqui também é o seguinte, eu posso perguntar qual é o triângulo isósceles que vai ter a maior área, né? E aí a resposta em geral é o triângulo equilátero, né? Mas observem que a área aqui ela varia, ó, vai do 4, 4,5, 4, e aí ela começa a decrescer de novo.
né? E aonde é que está o A aqui, que é o lado AC? É 4,5. É diferente do B e do C, que são os lados AB e o lado BC. E aí, então, a gurizada percebe, poxa, não é o triângulo equilátero, que triângulo será esse? Né? Então, isso a gente vai responder daqui a pouquinho, tá? Então, no caso aqui, para a gente descrever, então, esse comportamento, o que, que eu tenho que lembrar? Que a área de um triângulo qualquer é dado por base vezes a altura dividido por 2. Nesse caso aqui, a base que eu estou considerando é exatamente AC, né? E a altura eu chamei de H. Então, como é que a gente vai determinar isso? Bom, a base é X, né? E aí eu consigo determinar a altura utilizando essa relação, né, conhecida como Teorema de Pitágoras, né? Eu tenho então aqui que o lado ao quadrado é exatamente a metade, porque é um triângulo isósceles, então a altura também é mediana, né? Mais a x sobre 2 ao quadrado, mais o h ao quadrado, tá? Bom, então aqui eu tenho a área, a altura. A altura é dada exatamente por essa expressão aqui, né? A altura é dada por essa expressão. Então, eu venho aqui e substituo a altura nessa formuleta. Bom, então, fazendo isso, a gente tem que a área é dada por essa expressão, que nada mais é do que uma função irracional, que em geral a gente não trabalha, a gente apresenta, diz que elas existem, mas a gente não tem muitos exemplos para os alunos, né? E muito menos se faz o gráfico desse tipo de função. Então, se a gente aliar um aplicativo computacional, né, a nossa prática pedagógica, ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivenciando, é algo interessante que vai instigar a curiosidade da gurizada e vai fazer com que eles percebam a necessidade de mostrar que tipo de relação que a gente está enxergando, né? Todos esses applets que eu estou mostrando foram construídos por mim e eu vou deixar eles disponíveis para vocês depois num GeoGebra Book lá na página do GeoGebra, e aí a gente deixa o link aqui, aqui embaixo, isso deve ir para o YouTube, eu acredito, né? Ou qualquer coisa a gente pede para a coordenação do Prolímpico enviar para todo mundo que está inscrito e está vendo essa oficina, tá? Ou essa palestra, no caso. Bom, a atividade 4, parte 2, tem a ver com a mesma atividade, né? A ideia é a mesma. Eu tenho um triângulo isósceles, tá? De base AC, ou seja, os lados AB e BC são iguais. E eu quero saber qual é a função que descreve o comportamento da área desse triângulo isósceles quando esse ângulo alfa aqui varia, tá? Bom, então a ideia é exatamente a mesma que a anterior, né? Só que tem uma sutileza interessante, porque no momento que eu faço o lado variar, aquele lado que é a base, eu também estou fazendo eu faço o lado variar, eu também estou fazendo o ângulo variar. Só que agora eu quero a relação funcional aqui, a variação em relação ao ângulo, não em relação ao lado, né? Bom, então eu vou variar aqui o lado, até vou tirar aqui. Eu vou variar o ângulo, tá? No momento que eu vario o lado, lá eu tô variando o ângulo. E aí, o pessoal olha essa variação, né? E aí dá para perceber, então, que tipo de triângulo eu tenho quando eu tenho uma área máxima, né? Que é exatamente o triângulo isósceles retângulo. E aí aqui eu tenho, então, o gráfico da variação, né? Ou o gráfico dessa função, que descreve o comportamento da área do triângulo isósceles quando o ângulo varia. E aí, de novo, a gurizada diz assim, professor, agora sim, é uma quadrática. É uma função quadrática sem sombra de dúvidas, né?
E aí eu pergunto, será? Então vamos provar que é. E aí o que a gente percebe? Né? Eu tenho que perceber o seguinte, que eu tenho um triângulo isósceles, aqui um dos lados, os lados iguais são L e a base é AC. Nesse caso, a área, eu tenho que pensar nela em função do ângulo. Bom, mas a área é base vezes a altura dividido por 2. Então, eu vou tomar a altura aqui relativa à base BC, não mais relativa à base AC, como eu fiz da outra vez. Por quê? Porque se eu pegar a base a altura relativa à base BC, essa base aqui, BC, também vai ter o mesmo valor que o lado AB, que é L, né? Bom, mas quem é que vai ser a altura? Bom, a altura vai ser dada por quem? Por L seno de alfa, né? Esse aqui é o ângulo alfa, então o H vai ser L vezes o seno do alfa. Perfeito, eu sei quanto que vale a base, vale L, e eu sei quanto vale a altura, vale L seno de alfa. Então, o gráfico da função que eu tenho, ele depende exatamente do seno do ângulo alfa, tá? E aí a gurizada enlouquece e diz, mas como? Não pode, tem que ser uma quadrática. Aí eu mostro, aqui tá? Aí eu mostro para eles, deixa eu ver se eu tenho aqui, janela de álgebra. Eu mostro para eles, olha só, tá aqui a função seno, ó, olha que bonitinha. E aí eu vou variar aqui e ela vai ficar ali, ó, em cima. E claro que respeitando o domínio, né? Que também isso a gente já poderia ter comentado nas outras variações, né? Que é algo bem interessante para a gente conseguir mostrar a variação do domínio aqui, né? Para a gurizada enxergar a restrição de domínio, que também é algo que a gente fala e muitas vezes não tem um exemplo prático para mostrar. Tá? Bom, então vamos ao nosso próximo probleminha. E também diz respeito à mesma ideia, tá? Só que agora a gente vai pegar um triângulo que não é isósceles. E aí eu vou perguntar qual é a função que descreve o comportamento da área quando o lado AC varia. A ideia é exatamente a mesma. Só que ao invés de eu ter um triângulo isósceles, eu tenho um triângulo qualquer, né? Então, deixa eu ajeitar aqui o nosso... aumentar o tamanho da fonte para mostrar para vocês a ideia aqui, tá? Então, eu tenho um triângulo aqui, que ele não é isósceles, ó. O lado B mede 1,7, 1,6, o lado C mede 3,5, por exemplo. Vou colocar aqui esse aqui medindo 4, esse aqui medindo 3, só para ficar bonitinho, tá? Só para ficar inteiro, mas não precisava, podia ser 3,6 e 4,8, tanto faz, tá? E aí a gente quer verificar o comportamento da função, o comportamento da área quando o lado AC varia. Então, vamos variar o lado AC, que é esse aqui, tá? Então, observem que eu estou variando o lado AC, né? O lado, perdão, no caso aqui vai ser o lado AB, né? O lado AB, podia arrumar de novo. E aí, observem o comportamento da função. Deixa eu ajeitar aqui para mostrar direitinho, né? Então, no momento que eu vario ali o lado AC, o que acontece com essa função? Né? Qual é o domínio da função? Vai de 0 até quanto? Né? Até onde que eu consigo variar? Então, tudo isso são perguntas que a gente pode explorar com os alunos, não necessariamente no 9º ano. Quando eu estou trabalhando com condição de existência de triângulos, eu posso brincar com isso. Né? Não dessa forma, mas eu posso brincar, não mostrando a função, mas perguntando até onde eu posso ir com um dos lados, por exemplo. Né? São coisas bobas, mas que os alunos precisam aprender e tem outras formas da gente mostrar. Bom, mas a ideia aqui realmente é a gente determinar a variação da área quando aquele lado AC varia. Observem que nesse caso eu tenho que um lado mede A, outro lado mede B e um lado dele está variando, que é o que eu chamei de X, tá? Bom, aí a gente tem que se perguntar, eu quero determinar o quê? A área. Existe alguma fórmula que relacione
os lados, medida dos lados com a área existe? Bom, eu sei que o perímetro relaciona o comprimento dos lados. Mas aí a gente vai usar essa formuleta aqui, né, que é a conhecida fórmula de Heron, ou tem outros nomes aí, Heron, Herão, já ouvi de tudo um pouco, mas é essa fórmula, tá, que relaciona então o perímetro com a área, tá? E aí então é só fazer uma substituiçãozinha rápida aqui do perímetro, né, e fazer umas bruxarias aqui, né, brincar um pouquinho. E aqui também é legal, por exemplo, quando a gente está dando lá produtos notáveis, que aqui a gente utiliza a ideia, né, dos produtinhos notáveis para amenizar um pouco as coisas e chegar então nesta rica formuleta da função área. Tá? É algo trabalhoso algebricamente, mas a gurizada curte fazer isso. Claro que no caso ali do oitavo ano, quando eles estão trabalhando com produtos notáveis, a gente pode brincar com essa ideia de variação geométrica. E eu não vou colocar A e B, né? Eu posso colocar 3 e 5, 4 e 2, 3 meios e 1 meio, 3 meios e 1 quarto, no lugar do A, no lugar do B. E aí as coisas ficam um pouco mais palpáveis para os alunos, né? Mas aqui pra gente a gente pode mostrar da forma mais genérica possível, tá? Aí tem uma outra possibilidade, que é exatamente a mesma, né? Só que agora, se o triângulo não for isósceles, qual é a função que descreve o comportamento da área em relação a uma altura, tá? Então, a ideia do movimento é a mesma, né? E aí, o que vocês imaginam? Como é que vocês imaginam que vai ser? Vai ser o algebrismo por trás disso, né? Então, deixa eu mostrar aqui a ideia, né, do comportamento. E mostrar o seguinte, ó, quem está variando agora é o H, né? É a área. Tô achando que eu estava mostrando aqui, deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui para ficar melhor de enxergar, né? Quem está variando aqui é a altura, e eu quero saber a área. Então, vamos variar a altura ali, que é o Hzinho, né? E olha só, que tipo de função que eu tenho. Poxa, prof, mas isso aí nem parece uma função. Eu até vou movimentar aqui que vai ficar melhor, vai ficar mais rápido e fica mais interessante. Pô, mas isso aí nem é uma função. Por que que tem esse comportamento? Por que que isso não é uma função? Então, são coisas que a gente pode trabalhar com os alunos de uma forma bem interessante, né? Bom, então vamos dar uma olhadinha no algebrismo por trás dessa ideia aqui, tá? Nesse caso, eu tenho que os lados são A e B e a altura é quem está variando. Então, a altura é x. Esse lado aqui é o lado AC e o AC ele sempre vai ser dado por AD mais DC. Eu não vou colocar nomes para eles aqui, podia botar um Y e um Z, pode ser também. Né? Mas nesse caso aqui, então, o que eu sei? Eu sei que a área é quem? É base, nesse caso AC, vezes a altura, que é o BD, que é o nosso X, né? Bom, mas o AC, como eu já falei, é o AD mais o DC, e o BD é o X, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter que dividir em dois casos. Um para quando o triângulo for acutângulo e retângulo, e o outro para quando o triângulo for obtusângulo, certo? Então, nesse caso aqui, a área vai ser dada por aquela expressão, né? E aí, eu fazendo essa divisão, eu tenho o primeiro caso aqui, quando o triângulo for acutângulo, até eles. Perdão. Quando o triângulo, nesse caso aqui, quando o triângulo for acutângulo. Agora, aqui, quando o triângulo for obtusângulo, como é que vai ficar? Exatamente a mesma coisa, né? A área vai ser exatamente a mesma, só que nesse caso, a base vai ser dada por AD, que é o todo, menos esse pedacinho DC, né? Então, eu tenho que a área é dada por essa expressão aqui, certo? Só que eu tenho o seguinte, ó. O DC é quem? É esse
DC, que é esse pedacinho aqui, é dado por quem? Por b ao quadrado menos x ao quadrado. E da mesma forma, o AD, o AD ao quadrado é a ao quadrado menos x quadrado. Tudo isso usando o teorema de Pitágoras, né? Bom, então, substituindo nas formuletas que eu tinha encontrado antes, eu tenho essas duas expressões. Então, na verdade, a variação que a gente enxergou lá, naquele aplicativo do GeoGebra que eu coloquei, nada mais é do que a união dessas duas expressões. Então, eu tenho, na verdade, duas funções. Uma para quando o triângulo é acutângulo até retângulo e outra para quando o triângulo é um triângulo obtusângulo. Por isso que ele faz por isso que aquela variação tem aquele comportamento, certo? Bom, uma outra atividade é essa atividade 5, que eu vou considerar um quadrado de vértices ABCD e que um ponto que percorre o caminho CBAD nos lados do quadrado. E aí eu quero determinar a função que descreve a área do polígono ABQ, enquanto Q varia sobre os lados do quadrado, tá? Então, nesse caso, deixa eu colocar aqui, é aqueles típicos probleminhas da formiguinha lá da UBMAP, né, que aparece muito. O que acontece quando eu tenho uma formiguinha e essa formiguinha está caminhando sobre o lado do quadrado, tá? Então é aquele ponto, deixa eu pintar ele de outra cor aqui, esse ponto vermelhinho aqui, ele está passeando no lado do quadrado, certo? Bom, aí eu vou movimentando aqui, ele vai passeando, só que conforme ele vai passeando, ele vai criando um triângulo inscrito nesse quadrado. E aí eu quero determinar a função que descreve a área desse polígono, né, enquanto esse ponto Q varia, ou seja, enquanto a formiguinha passeia no lado do quadrado, eu quero saber a função da área aqui, certo? Bom, então, o que a gente tem que olhar nesse caso? A gente vai olhar o seguinte, qual é que vai ser a função? Então, o quanto o ponto Q está variando de A até B, eu não tenho retângulo, não tenho triângulo nenhum. Então, a área aqui é zero, né? Quando o A, lembrando aqui, esse quadrado tem lado A, né? Então, se o X varia de 0 até A, que é o tamanho do lado do quadrado, a área é zero. Bom, aí depois eu tô vindo aqui para esse lado BC, né? O ponto Q está percorrendo esse lado BC. E aí o que acontece com a área? Bom, a área vai ser dada por quem? Base vezes a altura dividido por 2. Só que, como a medida do lado é A, e esse cara que está variando aqui eu vou chamar de X, essa medida aqui é quem? É X menos A. Se o X varia entre A e 2A, certo? Bom, depois eu tenho o quê? O ponto Q, ele saiu daqui do A, passou pelo B, BC, parará, veio aqui. Bom, então qual vai ser essa área desse meu triângulo? Vai ser quem? Vai ser base vezes a altura, que é exatamente A, né? Porque aqui ele é paralelo à base, quando o 2A, quando o X varia entre 2A, né? Porque é o perímetro ali, A mais A, 2A, até 3A, certo? Bom, e depois quando o ponto Q vem para cá, acontece, exatamente a mesma coisa, só que agora a altura vai ser dada por quem? Vai ser 4A menos o X, e aí então a base continua sendo A, vezes a altura aqui, dividido por 2. Bom, observem então que o gráfico da função, ele é um gráfico bem interessante, né? Seria esse gráfico aqui, né? Eu tenho uma função constante, depois eu tenho uma linear, depois eu tenho outra constante e depois outra linear. É uma função afim no caso, certo? Bom, continuando então a próxima atividade.
Essa atividade aqui é uma atividade que caiu numa prova de Olimpíada, na OBMEP de 2016, no nível 3 da primeira fase. Foi a questão 11, né? Nesse ano de 2016 tem essa questão e tem outra também que trabalha com variação geométrica. Essa questão ela fala o seguinte: os quadrados da figura têm lados paralelos e o mesmo centro. O quadrado maior tem lado 10 e o menor tem lado x. E aí pergunta qual é o gráfico que expressa a área da região cinza em função de x, né? Aí tem aquelas 5 opções ali, tá? Bom, o que eu fiz aqui? Eu também modelei isso no GeoGebra, depois eu vou mostrar, mas primeiro eu vou mostrar como que a gente vai resolver esse problema, tá? Nesse caso aqui, a gente vai dividir essa região cinza, que no meu caso aqui vai ser uma região verde, em 3 outras regiões. Um triângulo retângulo, um retângulo e outro triângulo retângulo. Bom, a área do retângulo... Opa, por que isso aqui está aparecendo agora? Não era para aparecer. Então, a área desse triângulo aqui... beleza, então vamos lá. A área desse retângulo aqui é x vezes 10 menos x sobre 2. Por que ela é dada por essa forma? O x é exatamente esse pedacinho aqui, que é a base, e esse tamanho aqui é exatamente o 10, que é o lado do quadrado, menos esse pedacinho aqui, que é o x, parecido com aquele outro que a gente fez antes. E como, só que aqui ele vai ser dividido por 2, né? Aqui tem alguma coisa que não tá legal. Sim, não, tá certo. É isso aí mesmo, tá? Não, o que não tá legal é a minha apresentação que ficou fora de ordem aqui. Mas tudo bem, ela tava funcionando antes direitinho. Deixa eu colocar todo mundo aqui. Então, a área do triângulo 1 vai ser quem? Vai ser 1/2 do 10 menos x sobre 2, que é esse pedacinho, vezes o 10 menos x sobre 2, que é esse outro pedacinho. A área do retângulo, então, vai ser x vezes 10 menos x sobre 2, certo? A área do triângulo 2, que vai ser um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque é esse pedacinho aqui, que é 10 menos x sobre 2, né? Que é exatamente a base. Só que eu tô mostrando no lugar errado. Esse pedacinho aqui, que é a base, né? Que é 10 menos x sobre 2, vezes a altura. Só que a altura é dada por quem? Por esse pedacinho aqui, que é o x, mais esse pedacinho aqui, que é o 10 menos x sobre 2, certo? Bom, por que eu fiz isso? Para a gente ter que determinar exatamente a área dessa figura verde, que no caso do problema lá era a área da figura cinza, né? Bom, então olha só, a área total, então, aí é que eu só ajeitei as continhas, né? A área total vai ser quem? Vai ser 1/2. Vai ser a área do triângulo 1, que é exatamente essa aqui, né? A área do triângulo 1. Opa, deixa eu pegar a canetinha aqui. Droga, caneta. A área do triângulo 1, que é exatamente essa área aqui, essa expressão aqui, né? Mais a área do retângulo, que é exatamente essa expressãozinha aqui, e mais a área do triângulo 2, que é essa expressãozinha aqui. Fazendo todas as continhas, a gente chega então nessa coisa bonita aqui, né? Fazendo as continhas, eu posso botar 10 menos x em evidência, faço as continhas aqui. Eu tenho então que a área é dada por 1/2 de x menos 10 vezes x mais 5. O que eu observo aqui? Que eu tenho uma parábola voltada para baixo, que tem o gráfico, né, da função, é uma parábola, então voltada para baixo, cujas raízes são menos 5 e 10, certo? Bom, só que o domínio dessa função são os reais positivos até 10, então o gráfico que tem essa aparência, se a gente olhar lá no
início, né? Opa, qual deles tem uma... Ou seria esse, né? Ou seria esse. Só que esse aqui não pode ser porque faltou o quê? O máximo dele, né? Como ele corta em menos 5 e 10, o máximo vai estar ali em 2,5 mais ou menos, né? Então, o que acontece é que só pode ser esse aqui, né? Se a gente for lá, opa, volta aqui, a gente tem ela aqui, tá? Deixa eu mostrar como é que fica isso no GeoGebra. Eu acho tão bonitinho essas variações de funções utilizando as tecnologias, né? Então, essa aqui, deixa eu mostrar aqui. Olha só, quando a gente varia, esse aqui seria o lado, né? Eu posso variar o lado aqui, mas como a questão estava dando 10, vou colocar 10 aqui. 10, tá? E aí a gente tem então aqui a variação. Quando o x varia, o que que acontece aqui? Né? Começa ali no 0, a área, né? Vai começar ali no 25 para o x igual a 0. E aí ela vai variando aqui. Tchum, 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 até o máximo, que é 10. Né? O máximo, ou no caso, a área ser 0, né? E o x ser igual a 10. Tá? E aí o máximo que eu tenho aqui, então, é exatamente ali na metade. Certo? Ok. Essa bonita aqui, então. Tá. Bom, a próxima atividade também apareceu na segunda fase de 2016. Os caras estavam inspirados nesse ano, quando fizeram a prova da UBMEP, né? E ela, então, é outra questão sobre variação geométrica. O interessante nessa questão e na questão anterior é que não necessariamente elas precisam ser trabalhadas no ensino médio. A gente pode adaptar esse tipo de situação de variação geométrica para o ensino fundamental 1. Nesse caso, em particular, eu vou mostrar por quê, tá? Então, essa questão ela fala o seguinte: na figura eu tenho um polígono ABCDE, em que todos os lados, exceto o lado AE, são horizontais ou verticais e tem comprimentos indicados na figura. Então, o lado AB mede 5, o lado BC mede 6, o lado CD mede 2, o lado DE mede 2 e o lado EA eu não sei quanto mede, e eu sei aqui que eu tenho uma variação a partir do A, tá? E aí eu vou considerar então uma reta vertical distante x do vértice A, com x variando de 0 até 5. Ela divide o polígono ABCDE, que é esse polígono maior aqui de fora, em dois polígonos, um situado à direita da reta e outro polígono situado à esquerda. Considere a função f que associa a cada valor de x o perímetro do polígono situado à esquerda da reta. Por exemplo, f de 3 é o perímetro do triângulo AE, enquanto f de 5 é o perímetro do polígono ABCD. Calcule f de 3. Como que eu posso adaptar essa questão para trabalhar ela no sexto ano? Quando eu trabalho perímetro, por exemplo, quando eu quero revisar perímetro, eu peço para o aluno determinar qual é o perímetro do triângulo AHE. Então, ele vai ter que fazer o x variar até o h e pensar qual vai ser o perímetro daquela figura. E depois eu posso pedir para ele calcular o perímetro do polígono inteiro. E aí o x vai ter que caminhar até o final. Eu posso dar exatamente a mesma situação e não falar em função para o aluno, tá? E aí depois aqui então esboçar o gráfico da função f. Isso aqui pode ser muito bem trabalhado no nono ano, tá? Bom, então vamos lá. Só que aqui eu já fiz uma coisinha. Bom, tudo bem. Então, essa figura aqui, vamos calcular a f de 3. Aqui eu já botei a resposta, mas a ideia não era que ela aparecesse. Então, para isso eu vou pegar esse triângulo AHE, certo? E aí, o que a gente vai ver aqui? A gente sabe que o AH é exatamente
o AB menos o HB, ou seja, é o AB, que é o inteiro, menos o HB, que é esse pedacinho, e o HB é igual ao DC, que é 2. Então, é 5 menos 2, que é 3. O que mais que a gente sabe? Que o EH, este tamanho aqui, é quem? É o 6, que é o DH, que é o todo, que é o mesmo BC, menos esse pedacinho DE, ou seja, é 4. Então, o perímetro do... além disso, né, a gente pode usar o teorema de Pitágoras para determinar o tamanho do AE. Nesse caso, mas olha só, como é que eu vou trabalhar isso com alunos do 6º ano se eles não viram Pitágoras ainda? Nesse caso, tu dá a medida do AE, né? Então, quem é que vai ser o AE? O AE vai ser 5. Bom, então o perímetro do AHE é esse perímetro aqui, que vale 12, tá? Bom, nesse caso aqui, então, a gente calculou o F de 3, porque o próprio enunciado já me dizia que o perímetro, a F de 3 era o perímetro do triângulo AHE, né? Agora, na letra, no item B, pedia para determinar a F de 5. A F de 5 era para determinar o perímetro de todo o polígono, né? Bom, então, quem é o perímetro aqui nesse caso? É exatamente a soma do AB, que é 5, mais o BC, que é 6, mais o CD, que é 2, mais o DE, que é 2, e mais o EA, que é 5. Então, o perímetro é 20. O F de 5 é exatamente 20. Tá? A próxima pedia para a gente escrever as expressões da F de x, quando x varia de 0 até 3, e quando x variava de 3 até 5. Bom, como que a gente faz isso? Nesse caso, eu peguei aqui, então, exatamente a mesma figura, só fiz ela de um jeitinho diferente, para a gente poder enxergar melhor as coisas, né? Então, o que que eu sei? Eu sei que AH mede 3, HE mede 4, AE mede 5, né? Bom, nesse caso aqui, o que que a gente tem? A gente tem triângulos semelhantes. O triângulo de fora, que é o triângulo AHE, ele é semelhante ao triângulo AMX, né? Por quê? Porque MN é perpendicular a AB, então eles são triângulos retângulos semelhantes, certo? Então daqui a gente pode tirar a seguinte relação de semelhança. Opa! O x está para o 3, assim como o mn está para o 4. Da mesma forma, eu também posso dizer que o x está para o 3, assim como o AN está para o 5. Tá, mas aí, o que isso vai me adiantar? Porque eu quero as expressões para f de x quando x varia de 0 a 3, de 3 até 5. Eu estou fazendo a expressão quando x varia de 0 até 3 primeiro, e depois eu vou fazer quando x varia de 3 até 5, tá? Então, eu estou olhando esse triângulo aqui, que é exatamente onde o x varia, aqui, né, que é exatamente onde o x varia de 0 até 3, certo? Bom, mas então eu tenho o seguinte, eu tenho que o mn vale 4x sobre 3 e o an vale 5x sobre 3. Bom, então, para x variando de 0 a 3, a f de x vai ser dada por esse perímetro aqui, né? Que é o AM mais o MN mais o NA. Bom, então eu tenho essa expressão aqui, ou seja, a f de x é 4x, tá? Depois, quando a gente faz o outro pedacinho, quando x varia de 3 até 5, eu tenho que olhar essa figura aqui. Eu tenho que olhar o AMNDE. Bom, nesse caso aqui, o que que eu sei? Eu sei que o DE vale 2, que o AE, por exemplo, vale 5. O que mais que eu sei? Eu sei que o AM, do A até o M, vale x, e o MN, ele mede exatamente a mesma coisa que o BC, que é 6, certo? Bom, opa! Quanto que vale o DN, que é o pedacinho que está faltando? Ele vale o x, certo? Que é... isto. O x, que é o HM, o AM, perdão. O x, que é o AM, menos esse pedacinho aqui,
menos esse pedacinho aqui, o AH, que é 3. Então, ele vale x menos 3, certo? Bom, então, quando x varia de 3 até 5, a gente sabe que a f de x é dada pelo perímetro deste polígono AMNDE, certo? Que é dada por essa expressão aqui. F de x, então, é x mais 2. E aí, como é que fica isso, essa variação, olhando ela num aplicativo de matemática dinâmica, tá? Eu tenho ela aqui. Deixa eu só aumentar o tamanho da fonte. Não vou aumentar muito para não estourar. Deixa eu aumentar aqui. Então, a gente pode olhar que ela é dada exatamente pela reta 4x, quando x varia de 0 até 3, e depois ela tem um salto, né? E ela é dada por essa outra função ali, que era 2x menos 10. Aqui é interessantíssimo trabalhar com alunos do nono ano para mostrar a ideia de função descontínua, que é algo que a gente fala, mas muitas vezes a gente não tem um exemplo prático para mostrar, certo? Bom, vamos à nossa próxima atividade então, que é a atividade 8. Essa atividade 8 apareceu na prova da UBMEP na escola de 2019. E eu achei ela muito interessante quando eu ouvi a primeira vez. E eu já pensei, poxa, eu preciso fazer isso utilizando um aplicativo computacional para ter uma ideia do que acontece. Essa questão fala o seguinte: eu tenho um triângulo retângulo ABCD, e nesse triângulo retângulo eu tenho que AD é igual a BC, que mede 6, e AB é igual a DC, que mede 3. O ponto M é tal que BM mede 2. Para cada número real x, com x variando de 0 a 3, a gente marca pontos N, P e Q nos lados BC, CD e AD, respectivamente, com BN igual a DP igual a DQ igual a x. E aí eu quero determinar a área do triângulo NCP em função de x, depois calcular a área do quadrilátero MNPQ em função de x e dizer qual é o valor de x para qual a área do quadrilátero é o maior possível. Então, observem que é uma questão relativamente simples, né? Só que, às vezes, por se tratar de função, a gente já fica meio assim. Mas é uma questão de geometria, tá? Então, vamos lá. Esse retângulo, o primeiro item, então, a gente vai pegar aqui o triângulo retângulo MNPC, que é um triângulo retângulo em C, né? Eu sei que os catetos, então, vão medir quanto? Esse cateto aqui, PC, mede 3 menos x, né? Porque o total aqui é 3 e esse pedacinho aqui é x. Esse outro aqui, o total, BC, é 6, o outro cateto, né? O BC é 6 e o BN é x. Então, vai ser o 6 menos o x. Bom, a área do triângulo, então, é dada por quem? Base vezes a altura dividido por 2. Pronto, feito o carreto aqui, tá? Aí depois, ele tem o item B, pede para calcular a área do quadrilátero MNPQ em função de x. Bom, observe o seguinte aqui tinha um númerozinho, tá? Esse aqui é o triângulo 1, o amarelo, o triângulo verde é o triângulo 2, o triângulo vermelho é o triângulo 3, e aqui esse outro branquinho, que depois vai ter uma corzinha para ele, é o triângulo 4, né? Bom, quem é a área do quadrilátero MNQ? É a área desse quadrilátero azul aqui, tá? Como é que eu calculo ela? Bom, a área do quadrilátero azul nada mais é do que o quê? A área do retângulo todo menos a área desses 4 triângulos. Então, vamos calcular a área de cada um desses triângulos
e diminuir da área do retângulo, que a área do retângulo é base vezes a altura, que é 6 vezes 3, que é 18. Bem tranquilo. Então, quem é que vai ser a área do triângulo 2? Quem é que vai ser a área do triângulo 3? Quem vai ser a área do triângulo 4? E do triângulo 1. Então, vamos lá, era para ter vindo o T1 junto aqui. Quem é que vai ser a área do T1? A área do T1 é quem? É a base, que é 6 menos x, vezes a altura, que é x. Isto, a m é x, né? Não, aqui, tá. A área do triângulo 1, perdão. A área do triângulo 1 é AQ, que é 6 menos x. Aqui tá ok, né? Porque do A até o D vale 6, menos o QD, que é x. Só que observe o seguinte, ó, do B até o M vale 2, então do A até o M vale 1. Então a área do triângulo 1 é base 6 menos x vezes a altura AM, que é 1, dividido por 2. Então por isso que a área do triângulo 1 é 6 menos x. Agora quem é a área do triângulo 2? O triângulo 2 é esse triângulo aqui, BMBN, certo? Bom, BN vale quanto? Vale x. MB vale 2. Então, a área do triângulo 2 é base x vezes a altura 2 dividido por 2. Agora vamos à área do triângulo 3, que é o triângulo NPC, que foi aquele que a gente calculou a recém antes ali, né? Essa área aqui valia 6 menos x vezes 3 menos x dividido por 2. Quem é que vai ser a área do triângulo 4? Bom, o triângulo 4 aqui mede QDx, DPx. Então, é x vezes x dividido por 2, certo? Bom, tendo essas áreas determinadas, eu posso calcular a área do quadrilátero azul aqui. Então, a área do quadrilátero é quem? É a área do retângulo, que é 6 vezes 3, menos todas essas areazinhas que eu já tinha calculado antes. Fazendo as continhas aqui, a gente tem, então, que a área do quadrilátero é menos x ao quadrado mais 4x menos 6, certo? E aí, para a gente determinar o valor de x para qual a área do quadrilátero é o maior possível, basta a gente determinar, então, o x do vértice para aquela equação que eu encontrei, para aquela função que eu encontrei antes, para a equação, e nesse caso, o x é igual a 2. Deixa eu exibir aqui a janela de visualização 2 para mostrar essa variação, então, para vocês. Ó, essa aqui é a variação do quadrilátero. Olha só. Nesse caso, de novo, a gente pode brincar com a ideia de domínio e com a ideia de imagem. Por que que vai de 0 até 3? E por que que a imagem começa lá no 6, né? Então, a gente pode brincar com os alunos e olhar com os alunos esse tipo de questão também, tá? Bom, a última, então, atividade, que é a atividade 9, é uma atividade muito corriqueira, principalmente em disciplinas como cálculo, né? E é essa aqui. Uma caixa aberta deve ser feita de uma folha de papelão, medindo 16 por 30, destacando-se os quadrados iguais dos 4 cantos e dobrando-se os lados. E aí pergunta qual é o volume dos quadrados para se obter uma caixa com maior volume. Qual é o tamanho dos quadrados que a gente deve cortar para se obter uma caixa de maior volume. Eu esqueci de colocar o GeoGebra aqui, gente. Mas depois a gente pode brincar com ele, mas ele está aqui, a gente mexendo aqui, dá para verificar direitinho. Nesse caso aqui, eu vou utilizar princípios de cálculo diferencial e integral. Tá, mas os meus alunos não viram isso. Tudo bem, mas vocês já viram, né? Então, a ideia aqui é, além da modelagem geométrica em si, ou da variação geométrica, também lembrar que existem outras formas da gente determinar um volume máximo, ou uma área máxima, ou que é utilizando princípios de cálculo, né?
Então, nesse caso aqui, o volume vai ser dado por quem? Vai ser dado por quem? O x, que é exatamente o tamanho do quadradinho, né, que vai ser a altura, vezes uma das dimensões, que vai ser 16 menos 2x, que seria essa aqui, essa aqui, 16 menos 2x, vezes a outra dimensão, que vai ser essa, que é 30 menos 2x. Fazendo as continhas, a gente tem, então, essa expressão, né, para o volume. E aí, como eu quero determinar o volume máximo, o que, que a gente faz? A gente deriva, né, uma primeira vez, e aí, tendo a derivada, a gente determina as raízes, e aí, então, eu tenho que as raízes são x igual a 12 e x igual a 20 sextos. Bom, então, qual é que vai ser o valor máximo? Qual dos dois que vai funcionar aqui? Então, isso vai ficar também como uma das atividades para vocês resolverem sem usar derivadas e determinar qual é o valor máximo. Pode ser os dois, não pode ser os dois, por que que isso acontece, tá? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar e eram essas as atividades que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que tenham gostado. Fica o meu e-mail, que é carmen@ufsm.br, tá no início dessa apresentação. Tá? E se tiverem qualquer dúvida ou quiserem saber um pouco mais sobre esse tipo, ou quiserem outras atividades que trabalhem com variações geométricas, conversem comigo, tá certo? Bom, as referências daquilo que eu apresentei no começo são essas. O artigo do Vitor não está aqui, mas todas as atividades estão no livro de recursos computacionais da coleção Profimate da SBM. Tá certo? Então tá, gente, foi um prazer conversar com vocês e eu espero que vocês se divirtam resolvendo a lista de exercícios que eu deixei aí. E qualquer dúvida, como eu falei, é só chamar que a gente está à disposição. Eu fiz um vídeo rápido, eu não quis fazer um vídeo de 2 horas para não ocupar muito tempo e para que vocês também possam refazer esses exercícios enquanto vocês olham com mais tempo e com mais calma, tá certo? Foi um prazer ter conversado com vocês.